Orçamento e grandes opções do plano do SMTUC para 2024. Senhora Vereadora Ana Bastos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou procurar ser um pouco mais rápida e breve a apresentar o orçamento do SMTUC. Sendo o SMTUC uma estrutura municipal que representa os meios próprios da Câmara Municipal de Coimbra, vocacionados para responder às necessidades de mobilidade e acessibilidade da população, garantir a função social e a sustentabilidade do serviço prestado, reforça-se a necessidade para que, durante o ano 2024, os SMTUC devam manter e intensificar a sua política de aumento de procura de passageiros, assente na eficiência, fiabilidade e qualidade de serviço prestado, assim como no rigor da gestão financeira. Sendo consensual o reconhecimento de que o combate às alterações climáticas é um problema global que reclama uma estratégia transversal e que, nesse contexto, o setor dos transportes assume um papel central e crucial para se atingirem as metas estabelecidas e expressas em instrumentos de estratégias nacionais e europeias, como é o caso do Pacto Ecológico Europeu, importa continuar a investir e promover medidas que incentivem a transferência modal do veículo individual para o transporte público. Paralelamente, este setor, o setor dos transportes, representa um dos grandes motores da atividade económica e o principal impulsionador do desenvolvimento dos territórios, pelo que a centralidade do transporte público na mobilidade urbana, para além da vertente ambiental, afirma-se também como um fator estruturante no desenvolvimento das sociedades e da sua coesão territorial e social. Por outro lado, não se pode ignorar a função social a ser assumida pelo sistema de transportes, dando resposta às necessidades de deslocação de todos os que, por opção ou por restrições económico-financeiras, não dispõem de outra alternativa de transporte, afirmando-se ainda como uma medida de apoio às famílias acessíveis a toda a população. O ano de 2023 continuou a ser marcado por fortes constrangimentos financeiros que expressam a perda de receitas e de passageiros observada no período pós-pandémico e o fecho dos programas de financiamento comunitário, PT 2020 e o PRR, que muito limitou a gestão do SMTUC. Desta forma, apesar das diversas dificuldades enfrentadas, particularmente em termos financeiros e de recursos humanos, foi possível aos SMTUC consolidarem o seu percurso de recuperação da procura de passageiros relativamente ao período pré-pandémico. A este respeito, é expectável que em 2024 a procura ultrapasse os 11,5 milhões de passageiros, aproximando-se progressivamente dos mais de 13 milhões que foram registados em 2019. O ritmo dessa recuperação irá, contudo, depender de múltiplos fatores, sobretudo de natureza exógena, e que se traduzem especialmente no setor energético, particularmente devido ao clima de forte instabilidade e incerteza que se vive na Europa, é resultado da continuidade do conflito na Ucrânia e, mais recentemente, também da guerra no Médio Oriente. Da mesma forma, não se pode ignorar a instabilidade política vivida neste momento a nível nacional, numa fase de fecho de programas de financiamento, como é o caso do programa do POSEUR e do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e de execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta situação, associada aos atrasos já existentes a nível da abertura de avisos para novos programas de financiamento, tem vindo a dificultar a definição de planos de reformas e de investimentos destinados a repor o crescimento da procura registado antes da pandemia. Apesar dessa instabilidade, os SMTUC, em estreita articulação e cooperação com a Câmara Municipal de Coimbra, querem afirmar-se como um parceiro ativo na definição de um modelo de cidade direcionada para as pessoas, em detrimento do perfil atual, excessivamente centrado e construído a pensar ainda no automóvel. Ciente das implicações que as limitações da frota assumem na definição de uma política de transporte eficiente e garanta a qualidade e a fiabilidade da operação, o Conselho de Administração do SMTUC mantém a sua forte aposta na renovação da frota de autocarros, numa ótica de superior desempenho ambiental e energético, a qual, face ao esforço de investimento envolvido, apenas se figura possível, caso seja associada a fontes de financiamento extramunicipais. Com efeito, em 2023, suportado por financiamentos pós-EUR e do município, os SMTUC mantiveram a sua posição dianteira em termos de operador com maior representatividade ao nível da mobilidade elétrica a nível nacional, reafirmando-se a sua ligação centenária à mobilidade elétrica iniciada em 1911. A muito recente aquisição de mais 12 novos mini-autocarros elétricos e a perspectiva de recepção de mais 10 standard até ao final de dezembro, resultantes da candidatura ao POSEUR, irá permitir a dotação de veículos elétricos que atinja cerca de 25% do total da frota. Esta percentagem poderá ainda aumentar caso se venha a concretizar a abertura de novos avisos na área de eficiência energética e descarbonização dos transportes, constituindo-se como um impulso fundamental à execução de mais uma etapa do plano de renovação da frota. A este nível, sublinhe-se que um recurso
que com recurso a financiamento autárquico foram também adquiridos 4 autocarros standard seminovos, diesel Euro 6, dando assim cumprimento integral às exigências estabelecidas no plano de renovação da frota para 2023. Com estas aquisições, associado ao abate de viaturas mais antigas, para além de melhorar significativamente a eficiência energética e a poupança de consumo de combustível, está-se ainda a contribuir para a redução das emissões locais de gases com efeito de estufa, o que pese, embora o contexto atual, traduzir-se-á numa poupança, quer em termos de custos de energia, quer de manutenção. A prossecução desta política de renovação da frota nos próximos anos permitirá continuar a baixar a idade média da frota, convergindo para valores inferiores a 10 anos em 2030. Este esforço dever-se-á manter em 2024, prevendo-se para isso que sejam necessários cerca de quase 7 milhões de euros para a aquisição de novas viaturas. A melhoria das condições da frota permitirão a curto prazo potenciar a revisão e o alargamento da rede a locais deficientemente ou ainda não servidos pelo transporte público e dessa forma convergir no sentido de oferecer um serviço cada vez mais confortável, de qualidade e fiável. Para isso, dever-se-á dar continuidade aos trabalhos preparatórios em curso para a reestruturação da rede do SMTU, que entrará em funcionamento em 2025, para adaptar ao futuro sistema do Metro Mondego numa ótica de complementaridade de serviços, mas não só, trabalho que deverá assumir avanços consideráveis em 2024. Durante o próximo ano, os SMTUC irão continuar a consolidar o caminho estabelecido já em 2022, integrado numa visão estratégica global SMTUC, um pilar de desenvolvimento sustentável para Coimbra. Assim sendo, o orçamento e as grandes opções do plano para 2024 manter-se-ão alicerçadas nas 5 estratégias transversais, que por uma questão de tempo não vou aqui estar a referir, mas que já são conhecidas, porque são as mesmas estabelecidas desde 2022. Outra forte aposta para o ano 2024 assenta na disponibilização e, diria, tirar o maior potencial do novo sistema de bilhética pelas elevadas potencialidades que estão associadas ao mesmo, designadamente mediante a disponibilização de modos de pagamento à distância. O sistema de bilhética enquadrado no PEDU permite diversificar a rede de vendas, prevendo-se ainda no final de 2023 disponibilizar o carregamento de títulos de transporte tanto através do portal Coimbra Convida, como através de máquinas automáticas de venda de títulos. Convém referir que elas já estão instaladas, por isso estão em fase final de calibração e, portanto, eu espero que dentro do início de dezembro, aí está em cima da mesa, possamos já ter as máquinas, uma no Polo 2 e outra na estação de Coimbra B, para se poder comprar bilhetes 24 horas. Também o portal está pronto, está em fase de testes finais, portanto, também ainda em 2023 será aberto o portal para carregamento de títulos, nomeadamente espaços. Esta diversidade e facilidade de acesso ao carregamento e compra de títulos, para além de aproximar o sistema aos seus utilizadores, designadamente das camadas mais jovens, constitui mais um avanço no caminho da interoperabilidade com outros modos de transporte. Assim, em 2024, deverão ser dados novos passos no sentido de ser disponibilizado o serviço de pagamento com cartão bancário, o que constitui uma medida essencial para a promoção de uso de transporte público por parte de turistas e utilizadores não habituais. Este processo não avançou meramente por dificuldades tecnológicas, mas continua em análise. Também o processo de institucionalização da AGIT, Entidade de Gestão de Sistema Intermodal da Região de Coimbra, em fase de concretização e instalação, deverá ser concluído em 2024, possibilitando finalmente tirar potencial do sistema de bilhética em termos de interoperabilidade, integrando a bilhética do SMTUC com a do Metro Mondego e com a da CIM. Também a política tarifária deverá contribuir para aumentar os níveis de procura em 2024, enquanto medida de apoio social, de apoio às famílias, de incentivo ao uso do transporte público e, por inerência, de combate às alterações climáticas. Apesar dos aumentos registados nas matérias-primas e da instabilidade do setor energético, o tarifário para 2024 manter-se-á sem alterações, designadamente no que respeita aos espaços sociais, incluindo os títulos especiais destinados a estudantes e aos mais idosos, cujos preços estão congelados desde 2019. Dando continuidade à política governamental, a gratuitidade dos transportes deverá, em 2024, ser alargada a estudantes até aos 23 anos, abrangendo assim os espaços 4, 18 e sub-23, ou seja, todos os estudantes do ensino básico e secundário e do ensino superior. Nesse contexto, apenas os títulos ocasionais, de que são exemplos os bilhetes pré-comprados, bilhete a bordo, bilhete de um dia e famílias numerosas,
serão sujeitas à taxa de atualização tarifária a vigorar nos serviços de transportes de passageiros, nos termos publicados pela Autoridade de Mobilidade dos Transportes no passado 30 de outubro, numa medida de incentivo à aquisição prévia de títulos, de fidelização de clientes e de melhoria da fiabilidade da rede de transportes. De facto, sem dinheiro não se consegue fazer nada e estamos a falar de, como já vamos ver, de acréscimos muito pouco significativos, eu diria mesmo, inferiores a 5,4% em média. Portanto, falamos de 3 ou 35 cêntimos, aliás, está ali a conta feita, o que não tem qualquer... Teria significado se fosse todos os dias, repetidamente, para viagens pendulares. Estamos a falar de bilhetes ocasionais. Portanto, não tem significado na carteira dos portugueses, a não ser que optem por não comprar o passe, e aí já não é um título social. Destaca-se ainda a criação de novos títulos, com vista a angariar novos públicos para o transporte coletivo. São assim criados títulos de viagens única e conjunto de 2 viagens, dando assim resposta às pessoas que pretendem usar pontualmente o SMTUC. Por sua vez, a criação de títulos de 3 e de 7 dias permite dar resposta a um público específico, como sejam os congressistas e turistas. Portanto, continuamos a ser muito procurados, normalmente para que sejam gratuitos, e não o podemos fazer, nomeadamente no âmbito de congressos, de passes para 3 dias. E não tínhamos este título, portanto, acho que faz todo sentido. E o título de uma semana, muito a pensar também no turista, incluindo, neste caso, já diretamente o fim de semana. São valores, como podem ver, não conseguem ver, mas está no documento geral, relativamente, diria, competitivos. Cientes do impacto que a comunicação e as campanhas de informação e sensibilização assumem no comportamento das pessoas e na definição de novos hábitos, todas estas ações serão acompanhadas de iniciativas de promoção do uso alargado de transporte público, direcionadas para a captação de novos clientes, assim como o reforço da fiscalização a bordo, de modo a permitir aumentar a receita de venda de títulos de transporte. Neste âmbito, e para além do MOVIT, implementado no ano 2022, atualmente é já possível planear as viagens com recurso ao Google Maps, o qual já disponibiliza para o território de Coimbra a opção de viagem por autocarro do SMTUC. Também a implementação de medidas restritivas ao uso do transporte particular em meio urbano são essenciais para a efetiva transferência modal, pelo que os SMTUC deverão continuar a trabalhar em estreita colaboração com a Câmara Municipal, no sentido de serem definidas medidas e ações de priorização ao uso do transporte público em detrimento do veículo individual. Posso-vos dizer que estamos a ver, neste momento, mais zonas para taxar, por isso para estacionamento pago, e aquilo que vou dizer imediatamente a seguir, aumentar a rede de corredores base. Para além do alargamento da rede de corredores base, particularmente em locais de trânsito condicionado, impõe-se ainda a concretização de parques periféricos, articulados com a rede do SMTUC, e que potencia a implementação de uma política global de transporte eficiente. Importa igualmente ampliar as zonas de estacionamento de duração limitada, que, acompanhando-as de um reforço de fiscalização, contribuam decisivamente para a redução dos fluxos de tráfego automóvel e, por inerência, para a melhoria das condições de operação dos transportes públicos. Dizer também aqui em complemento que os 4 fiscais que foram contratados pela Câmara Municipal para apoiar a fiscalização do estacionamento terminaram a sua formação, estão neste momento a fazer uma formação complementar com a Polícia Municipal e, portanto, irão entrar também em ação muito rapidamente no sentido de aumentar a fiscalização do estacionamento indevido. Mas nenhuma política de afirmação se exerce sem o envolvimento massivo da comunidade do SMTUC e sem uma gestão corrente dos ativos humanos. Para isso deverá prosseguir-se com a dinamização de ações de formação adequadas ao desenvolvimento e reforço de competências dos trabalhadores, assim como com o recrutamento e integração de novos trabalhadores, a gestão da mobilidade interna e externa e o reforço da assessoria técnica qualificada à tomada de decisão. Esta questão é particularmente importante, nomeadamente no foro jurídico. De facto, os últimos anos têm sido pautados pela saída contínua e acentuada e até direi preocupante trabalhos do trabalhador SMTUC, sendo essa uma tendência que importa inverter. Esta redução de trabalhadores, apesar de transversal às várias categorias, é particularmente acentuada na categoria de assistentes operacionais com funções de agente único. Em 2022, registrou-se a saída de 33 trabalhadores do SMTUC, 18 dos quais assistentes operacionais com funções de agente único. Em 2023, até ao corrente mês de novembro, já se registrou a saída de 30 trabalhadores, dos quais 16 são assistentes operacionais com funções de agente único. Estas saídas foram sendo acompanhadas de múltiplas aberturas de procedimento para recrutamento pessoal, mas ainda assim o quadro pessoal tem vindo a reduzir para níveis que eu considero alarmantes.
Posso-vos dizer que temos alguns processos de recrutamento pessoal que ficam desertos, outros vêm e aguentam-se muito pouco tempo. Tudo isto tem naturalmente a ver com questões salariais, como sabemos, mas que transcendem, infelizmente, a ação da Câmara Municipal. No ano 2024, estima-se que saiam mais 27 trabalhadores, dos quais 23 por aposentação, podendo a situação tornar-se insustentável em 2025 com a entrada em funcionamento do sistema de metro Mondego e a possível migração de alguns trabalhadores para o novo sistema de mobilidade. O mesmo problema tem-se registado ao nível de outras categorias, designadamente mecânico e eletricista, factos que em muito afetam a operacionalidade dos serviços de manutenção e de conservação da frota. Esta situação representa uma forte ameaça para a prossecução da atividade do SMTUC, sendo agravada pelo número reduzido de candidatos que se apresentam ao concurso e que não têm permitido preencher as vagas existentes e, por isso, muito menos constituir reserva de recrutamento. Esta situação é já do conhecimento do Governo e das forças políticas com representação parlamentar, pelo que deverá obrigar a criar muito rapidamente mecanismos que atenuem o acentuado fosso salarial entre o setor público e privado. Com esta preocupação de fundo, prevê-se um efetivo de 551 trabalhadores para 2024, o que representa um acréscimo de 3 postos face aos 548 trabalhadores estabelecidos em 2023, sendo que este aumento, convém dizer, que se procura responder aos períodos de transição em postos-chave, como é o caso de alguns serviços qualificados de gestão e planeamento de redes. O engenheiro Luís Santos, que é uma das pessoas que foi o grande responsável pelo planeamento de rede, vai se reformar esta próxima quarta-feira e, portanto, o que aqui se previa era podermos contratar alguém durante um período de transição para ele poder ir formando essa pessoa. E, como este exemplo, outros que estão em risco de sair, em risco não, que vão sair por força da aposentação e, portanto, onde temos este problema. Por outro lado, temos muitos funcionários em regime de mobilidade e onde a respectiva vaga fica cativa. Portanto, se não aumentarmos ligeiramente o quadro ou o mapa de pessoal, não nos permite avançar com os respectivos procedimentos contratuais. E é essa a razão para haver este ligeiro aumento do quadro pessoal. No que respeita ao orçamento para 2024, o mesmo continuará pautado por fortes restrições financeiras em resultado da atual conjuntura desfavorável e da elevada incerteza quanto à evolução das receitas, assentando no montante de receita e despesa total previstas de 29,4 milhões de euros, inferior ao do ano passado, que foi pouco mais de 33 milhões. No que respeita à receita total, 77,6% representam receitas correntes, mais concretamente 22,8 milhões de euros, 14% são receitas de capital e 8% receitas não efetivas. Perspectiva-se que 55,6% do total da receita corrente, mais concretamente 22,8 milhões, resulta da venda e de bens de serviços correntes, multas e outras penalidades, e 44,4% das transferências correntes, ou seja, 9,2 milhões de euros, das quais 40,5% são provenientes da Câmara Municipal de Coimbra, subsídio à exploração no valor de 6,25 milhões, sendo o montante restante proveniente das verbas do Programa Incentiva Mais TP, previsto no Orçamento Geral do Estado e que vai totalizar quase 3 milhões de euros. Portanto, aqui também para refutar o comentário há pouco do Sr. Vereador Francisco Queiroz, é evidente que são migalhas. Quando temos um serviço com um déficit de 9 a 10 milhões de euros por ano, naturalmente que 3 milhões é uma pequena migalha, são menos de 30%. Mas não podemos dizer, como por vezes é dito, de que o Estado não dá qualquer financiamento aos serviços municipalizados. Está aqui a prova, são quase 3 milhões. Entre o PART e o POTRANSP, tem sido sempre na ordem dos 2,7 milhões e temos agora a expectativa que suba ligeiramente, por isso muito próximo destes 3 milhões. Portanto, é pouco, é verdade, temos reclamado e temos-o feito diretamente, nomeadamente com o Sr. Ministro do Ambiente, temos-o feito e, inclusive, dizendo que vamos reagir de forma bastante violenta no caso de não nos aumentarem esta participação, mas, na verdade, há que repor aqui a verdade, há, sim, algum financiamento por parte do Governo. E 3,92% à Administração Central, mais concretamente 846 mil euros, relativa aos passos do anticombatente, nos termos da portaria em vigor. Por sua vez, o montante relativo à receita de capital, no valor de pouco mais de 4 milhões, refere-se à transferência de capital proveniente do Portugal 2020, mais concretamente do programa POSEUR.
Por sua vez, as receitas não efetivas, no valor de 2,4 milhões, referem-se ao valor autorizado pela Assembleia Municipal do empréstimo para financiamento da contrapartida nacional da operação cofinanciada pelo programa Pós-EUR. No que respeita às despesas totais, estas ascendem a 22,2 milhões de euros, 75,6% representam despesas correntes e 23,9% representam despesas de capital, ou seja, cerca de 7 milhões de euros. Para as despesas correntes contribuem com cerca de 45%, mais de 13 milhões, as despesas com pessoal, isto é importante que se tenha noção, falamos de 13 milhões, 45% das despesas correntes são efetivamente com pessoal. E é uma despesa fixa, com a qual não podemos mexer, com tendência para aumentar, como todos já percebemos. 29,75% com aquisição de bens e serviços, mais concretamente 8,7 milhões de euros, 19,16% das quais com matérias-primas e subsidiárias e 46,72% em gás óleo, ou seja, cerca de 4 milhões por ano e 5,15% em eletricidade. Nos próximos anos, esperemos que estas duas percentagens comecem a equilibrar cada vez mais com o aumento da mobilidade elétrica e, por sua vez, também com o abate dos veículos mais antigos, que são os que mais consomem e que vão seguramente contribuir aqui para alguma redução nesta componente do gasóleo. As despesas de capital ascendem a 7 milhões de euros para pagamento dos 10 autocarros elétricos no valor de 5,2 milhões de euros, de 3 autocarros standard no valor de 996, ou seja, praticamente 1 milhão, e a aquisição de 2 viaturas de transporte especial no valor de 140 mil euros. As despesas não efetivas cifram-se em 140 mil euros, sensivelmente, correspondendo à amortização do capital de empréstimo contraído em 2020 junto do Banco do BEI. No que respeita ao plano plurianual, não há muito aqui para investir, a não ser na compra de autocarros, que, como eu disse, é a clara e grande prioridade, por isso destaca-se o investimento na frota, que ascende a cerca de 7 milhões, dos quais mais de 5 serão para a aquisição dos 10 autocarros elétricos, 1 milhão para a aquisição dos 3 autocarros standard e 140 mil, como acabei de referir, para 2 viaturas de transporte especial. Deve ainda destacar-se a previsão de cerca de 200 mil euros para beneficiação das instalações e melhoria das condições de trabalho, trocas de softwares, enfim, mobiliário, etc. Não merecerá, por certo, contestação o pressuposto que só através da renovação da frota e da criação de melhores condições de trabalho dos seus funcionários lograremos fixar recursos humanos motivados e de qualidade e, consequentemente, fazer do SMTUC uma verdadeira alternativa de transportes em Coimbra. Estes são os domínios prioritários de atuação do Conselho de Administração e que deverão assumir uma maior visibilidade, esperemos, pelo menos em 2024, para cuja concretização se conta com o apoio efetivo do Governo português. A concretização das GOP, enquanto instrumento de planeamento e desenvolvimento do SMTUC, cujo êxito deverá continuar a depender e a exigir o envolvimento coletivo, afirma-se assim como uma ferramenta suscetível de alavancar o SMTUC e o Conselho de Coimbra para patamares de progresso e de bem-estar cada vez mais elevados. É, pois, através do papel ativo do SMTUC no sistema global de transportes de Coimbra, e em particular a nível da mobilidade sustentável, que queremos contribuir para uma cidade cada vez mais moderna, inovadora e com elevada qualidade de vida. Permitam-me, antes de terminar, endereçar aqui um agradecimento muito especial a toda a equipa do SMTUC que trabalhou arduamente, mas de forma profícua, na elaboração das GOP e do orçamento, na pessoa dos seus dirigentes, naturalmente, pela elaboração deste documento, mas sobretudo pela dedicação e muitas horas perdidas, como é de conhecimento de todos nós. Muito obrigada.